Candidatura, que hoje, em 25 de maio de 2021, às 19 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores, Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva, presente. Gabriel Ferreira Gobi. Presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Nobre presidente, com todos os vereadores presentes, podemos dar início à 8ª sessão ordinária. Passaremos à execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal. Quem te adora a própria morte, terra adora.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Como estamos retomando, né? Eu gostaria de avisar a todos que o livro para as inscrições estão na mesa como de costume. A explicação pessoal e da palavra livre, ok? Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata de ordem geral número 2325/2021. Senhora presidente. Pois não? Peço a dispensa da leitura da ata, pois é de conhecimento de todos. A solicitação está em discussão quanto à leitura da ata. Não havendo quem queira fazer uso, a ata está em votação. Solicito para que os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade pela não votação da ata, também por já ser de conhecimento dos nobres vereadores. Apresento o ofício de número 217 de 2021 do gabinete da prefeita municipal. Encaminha balancete das despesas referentes ao mês de abril do ano de 2021. Passamos à indicação. Indicação de número 010/2021, da iniciativa do vereador Luciano Pereira Batista, republicano. Indica a construção de pista de skate no município de Itirapina. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação. Indicação número 10, de 6 de maio de 2021. Solicita a construção de uma pista de skate no município de Itirapina. Luciano Pereira Batista, vereador da Câmara Municipal de Itirapina, pelo Republicanos, no uso de suas atribuições legais, indico cumpridas as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria da Graça Zucchi Moraes, para que estude a possibilidade de designar um local para a construção de uma pista de skate no município de Itirapina. Diante do exposto, peço aos nobres edis que me acompanhem na aprovação desta indicação. Câmara Municipal de Itirapina, 6 de maio de 2021. Luciano Pereira Batista, vereador do Republicanos. A indicação está em discussão com preferência ao seu autor. Já está bem explicadinho, já, Claudete. Não tenho nada que falar. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam em silêncio e os contrários permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Declaro o resultado aprovada a indicação do vereador Luciano. Segue os trâmites regimental. Indicação de número 013/2021, de iniciativa da vereadora Claudete de Oliveira, PSDB. Indico a regularização de área de lazer no bairro Balneário Santo Antônio, Broa. Eu mesma vou ler a indicação. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal do município de Itirapina, Estado de São Paulo, pelo PSDB, no uso das atribuições legais, indico, e cumpridas as formalidades regimentais, e depois de ouvido o odonto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi de Moraes, para que verifique, junto à secretaria competente, que estude a possibilidade da regularização de uma área de domínio da Prefeitura do Balneário Santo Antônio Broa para agilizar como área de lazer para um campo de futebol e que, nesse espaço, para o futuro, uma academia ao ar livre e um parque infantil. Justificativa. Considerando que os moradores do bairro Balneário Santo Antônio Broa
nunca tiveram um local apropriado para a prática de esporte e lazer, e ainda que seja um campinho de areia, e nem tampouco um local para as crianças passarem alguns momentos de brincadeiras, como também uma área disponível para a colocação de uma academia ao ar livre. Considerando que é de longa data que estes moradores almejam conseguir para o bairro tais melhoria, é preciso criar mecanismo para atender esse tão sofrido bairro desamparado e castigado pelo vandalismo, pelo abandono e que tem seus impostos com valores considerados abusivos, pelo que te retribui em forma de melhoria. Pelos motivos expostos, solicito aos nobres pares, nobres vereadores, que acatem e apoiem e aprovem a indicação. A indicação está em discussão, com preferência a sua autora, e eu dispenso a palavra. Mas alguém que queira fazer uso da indicação? Não havendo mais quem queira usar a palavra indicação, solicito aos favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem ou que se levante. Declaro aprovada a presente indicação. Segue os trâmites regimental. Indicação de número 014/2021, de iniciativa desta vereadora e presidente da Câmara Municipal de Tirapina, Claudete de Oliveira, PSDB. Indico a realização de estudo para levantamento de número de moradores residentes no Balneário Santo Antônio Broa. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente do município de Itirapina, Estado de São Paulo, pelo PSDB, no uso das atribuições legais, indico, e cumpridas as formalidades regimentais, e depois de ouvido o dom do plenário desta Casa de Lei, que seja oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi de Moraes, para que verifique, junto à secretaria competente, que estude a possibilidade de um levantamento de quantos moradores residentes e quantas casas habitadas nos finais de semana, e como também imóveis para aluguel e seus respectivos locatários. Justificativa. Considerando que temos no Balneário Santo Antônio, Broa, locais que são imóveis apenas para alugar, para pessoas que queiram passar final de semana, feriado ou até mesmo férias. Considerando as queixas dos moradores, são pertinentes, pois muitas das vezes o local locado não atende às condições de insalubridade, ou até mesmo na questão de espaço, que muitas vezes, sendo uma casa, acomoda até 10 pessoas, mas acaba sendo 30 pessoas. Considerando que essa indicação é no sentido de ter em mãos a quantidade de casas de aluguel e casas tão somente de veraneio, e assim os proprietários tomar ciência das normas que deverá atender dentro do bairro Balneário Santo Antônio. Considerando esse levantamento, poderá servir de forma a moralizar a utilização dos imóveis locados que não atenda aos requisitos como as leis, os espaços, perturbação ao sossego, queimada, desprezo de lixo em qualquer local, som alto até o amanhecer. Considerando estas queixas dos moradores que se sentem desamparados em suas residências, tendo que conviver com todas essas situações deixadas por pessoas que adentram o Balneário Santo Antônio apenas na intenção de passarem por um período sem qualquer compromisso ou responsabilidade local. Pelos motivos expostos, solicito aos nobres pares vereadores que acatem, apoiem e aprovem a indicação. A indicação está em discussão, com preferência a seu autor, o que não fará uso da palavra nesse momento. Não havendo mais quem queira usar a palavra, a indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levante ou se manifeste. Não havendo nenhum manifesto, declarada e aprovada
a indicação. Segue os trâmites regimental. Indicação de número 015/2021, de iniciativa desta vereadora e presidente da Câmara Municipal de Itirapina, Claudete de Oliveira, PSDB. Indico viabilizar local para o pronto atendimento à saúde do bairro Balneário Santo Antônio, Broa. Estarei fazendo também a leitura. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara do município de Itirapina, Estado de São Paulo, pelo PSDB, no uso das atribuições legais, indico, e cumpridas as formalidades regimentais, e depois de ouvido o dom do plenário desta Casa de Lei, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi de Moraes, para que verifique junto à secretaria competente, que estude a possibilidade de viabilizar um local para atendimento à saúde dos moradores do Balneário Santo Antônio, e acomodações adequadas ao pronto atendimento, de acordo e disponibilizado em lei segurança de atendimento à saúde. É pertinente. Justificativa. Considerando a necessidade ao atendimento médico no local, haja vista a desativação do antigo postinho de saúde junto à orla da praia e a má conservação desse prédio, que serviria de atendimento não somente à saúde, mas também de outros segmentos, como abrigo e apoio à Polícia Militar, abrigo e apoio em atendimento ao suporte aos guardas-vidas, ou seja, atendimento à saúde de forma emergencial. Considerando que é possível realizar esse serviço de tão grande significado, a população daquele bairro, que se compreende de um prédio em condições de atender e em condições de proximidade, e tendo certo que o Balneário Santo Antônio Broa tem cobertura pelo PSF, localizado no bairro Jardim dos Indaiás, em Itirapina, que fica a cerca de 10 quilômetros do Balneário Santo Antônio Broa. Considerando a dificuldade de acessar as consultas médicas, resultado de agendamento de exames e a falta de um local apropriado de amparo aos agentes que residem e atuam dentro do bairro, caso a administração entenda como prioridade, é mais que conveniente propiciar um local para todas essas necessidades serem resolvidas, de forma a melhorar e facilitar, na maioria das vezes, os problemas enfrentados pelos moradores, e ainda servir este local aos atendimentos transitórios, como é o caso dos policiais, salva-vida e atendimento de urgência. Pelos motivos expostos, solicito aos nobres vereadores que acatem, apoiem e aprovem esta indicação. A indicação está em discussão, com preferência a seu autor. Solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos dessa casa e peço a palavra. Com a palavra, Claudete de Oliveira. Senhores vereadores, público que nos ouve e nos acompanha, senhor presidente, as indicações que estão sendo feitas por esta vereadora nesta casa, em relação ao Balneário Santo Antônio, e que são de grande relevância, deve-se ao fato de que estamos nesta casa com a lei de diretrizes orçamentárias, aquela que sofrerá uma alteração considerável em novembro ainda deste ano, que seria a LOAS, e assim modificando os anexos dessa lei. Como qualquer vereador pode ver, esta lei está fininha, né? Poucas páginas, ao contrário das leis de diretriz orçamentária que costumamos ver nos anos anteriores. Por quê? Porque este ano se elabora o plano plurianual, aquele que vai determinar um valor para os 4 anos, ou seja, para os próximos 3 anos, com início em 2022, e posterior para uma outra legislação, como está ocorrendo nos dias de hoje. A administração atual está trabalhando com o orçamento que foi elaborado pela administração anterior.
Quando se fala em vício de iniciativa, de se fazer projetos de lei, e que ele tem gasto esses projetos, e o vereador não indicou de onde poderia ter sido tirado o dinheiro para a elaboração desse projeto, feito por esta casa, dá-se o nome de vício de iniciativa. Por quê? Porque o executor é o prefeito municipal. Então, pelo meio do caminho, a gente, às vezes, arrisca fazer alguns projetos de lei, entendendo que o orçamento não está caindo e está estável ou até aumentando um pouco ano a ano, que é o que costuma acontecer. Não está havendo uma quebra do orçamento. Então, faz-se alguns projetos de lei, faz-se algumas indicações. Porém, o momento de fazermos as indicações que entendemos necessária e que a população está nos pedindo e está cobrando nesse momento, que são prioridades, o momento é esse. Essa lei de diretriz está na casa para ser votado até junho, como todo mundo sabe, simplesmente para cumprir o regimental e para a gente tomar conhecimento dos valores que já vão estar estimados para os próximos anos e que deverão fazer parte do plano plurianual. Então, desta forma, nós podemos fazer indicações, assim como nós podemos fazer alguns projetos de relevância, que não tenha altos gastos, a partir do momento que entendermos esses valores passados e quanto desses valores poderão sobrar para dentro do próximo ano de 2022, ou até dividido para os próximos 3 anos, a construção de melhorias, de alguma coisa que a gente entenda ser pertinente ao município. Porque da forma que está, o que é comum ocorrer, manutenção de ruas, de escola, compra de material de insumo, material permanente, capital, despesa de capital, nos casos imóveis, no caso veículos, todas essas situações já tem uma programática, um destino de determinados valores, X% para a saúde, X para a educação, e, enfim. Quando se faz toda essa somatória dentro do orçamento, conseguimos averiguar um valor estimado que possa estar sobrando dentro do orçamento, porque o orçamento ele é baseado no repasse dos últimos 3 anos, né? Então, faz-se ele bem enxuto. Então, geralmente, ele vai ser aumentado e não diminuído, só se houver uma quebra no país. Caso contrário, essa receita ela pode aumentar. Assim como está acontecendo esse ano, que nós já temos os reflexos da Honda, passa-se de 2 milhões de reais, o que a Honda já vem acrescentando no orçamento desse ano aqui. Então, esse é o momento de fazermos algumas indicações para que a administração pública municipal ela não precisa seguir cegamente as indicações da forma que foi colocada, mas para que alerte, para que entenda que isso são necessidades e, de alguma forma, vá viabilizando alguns valores dentro desse contexto, né, para que consiga arrumar algumas coisas, ou construir algumas coisas, além daquelas que são as receitas, dentro das receitas correntes líquidas, e que não estão previstas, não são despesas permanentes. Então, você tem aí cerca de 6 milhões, 7 milhões, ou 8 milhões, então você planeja quanto que você poderia levar para tal lugar, destinar para tal lugar. Olha, dá para construir 2 banheiros agora, fazer a compra de 2 banheiros. Ou então dá para construir uma pista aqui, um asfalto aqui, onde nunca foi asfaltado. Então, você vai fazendo esse trabalho dentro dos próximos 3 anos de administração pública, né, de acordo com o orçamento que você tem em mãos. Então, se algum mais vereadores quiserem fazer suas indicações, das suas prioridades, dos seus pedidos, que fogem fora do contexto de já estar consignado dentro do orçamento, questão de reparo, questão de pintura, alguma coisa desse tipo, algo mais além, então nós podemos sentar nesse momento e discutirmos, e posterior, quando vier a alteração da lei de diretriz orçamentária, de acordo com o LOAS para o próximo exercício, e que não serão convênios, serão recebimentos de verba, que hoje já se calcula para 2022, estima a receita em 95 milhões,
E, tirando a dedução do Fundeb, nós vamos ter cerca de 86 milhões para o próximo ano. Aí, entra dentro disso, nós temos uma parcela de situações que já são destinadas. Então, vamos averiguar a sobra e ver o que conseguimos indicar para ser feito no nosso município, de acordo com a necessidade. Ok? Então, a discussão final das indicações para o Balneário Santo Antônio, o que é possível fazer com recursos próprios dentro do Tesouro, esta vereadora não tirou da cartola, tirou daqui. Porque todo mundo sabe que a gente conhece bem o orçamento, já trabalhamos com ele a longa data e vamos buscando informação. Nós só não podemos pensar aqui em colocar repasse do Covid, porque esse é transitório e esse ano aqui já veio cerca de 180 mil reais. E nós estamos gastando com folha de pagamento próximo ou até um pouquinho maior, com encargos e tudo mais, cerca de 51% do orçamento. Então já dá para basear que teremos aí 30 milhões para a gente fazer determinadas situações com os materiais já permanentes, dando manutenção, e um pouco bem menos disso para se fazer novos investimentos. Era o que esta vereadora tinha a falar. Em relação às indicações. A indicação... Obrigado, vereadora. Solicita a nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. A indicação continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos a indicação e segue os trâmites regimental. Indicação de número 016, iniciativa do vereador Marcelo Riso, MDB. Indica a colocação de bancos e iluminação em praças públicas. Solicito para o segundo secretário para que faça a leitura. Indicação número 16, de 18 de maio de 2021. Indica a colocação de bancos e iluminação em praças. Marcelo Riso Pezão, vereador do município de Tirapina, estado de São Paulo, pelo MDB, no uso das atribuições legais, indica que sejam cumpridas as formalidades regimentais e, depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficializada a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, para que estude a possibilidade, junto à secretaria competente, de realizar a instalação de bancos e iluminação nas praças do bairro Vale Verde. Justificativa. Considerando que os populares do município procuraram por este vereador, solicitando a instalação de bancos e iluminação nas praças do bairro, tal fator é responsável por impulsionar a visita, trazendo cada vez mais pessoas para a prática de atividades físicas nesses ambientes. Pelos motivos acima expostos, apresento a presente indicação e peço aos nobres pares que acatem e apoiem a iniciativa. Câmara Municipal de Tirapina, 18 de maio de 2021, Marcelo Riso Pezão, vereador MDB. A indicação está em discussão com preferência o autor. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o nobre vereador Marcelo Riso. Se quiser fazer uso do seu lugar, também pode, viu, vereador? O senhor quer lá? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora e público que nos acompanha pela internet. Essa indicação acho que já foi feita por outros vereadores, porque é uma indicação que já passou por outra legislação. O bairro já não é tão novo assim, as praças são um pouco mais recentes, mas falta o acabamento nelas, né? Foram separados os locais para a praça, plantaram algumas árvores, colocaram uma calçadinha, só que já
não está ainda condizente com o nome praça. Por quê? Praça a gente entende que é um local para você ir, sentar, ficar, conversar, né? O que falta? Os bancos e a iluminação. Então o pessoal do bairro lá tem solicitado muito isso aí, né? Não sei se tem algumas outras praças aí na cidade que está faltando isso aí, creio que não, né? E pelo que tenho visto, quando fez as praças, já finalizou, as únicas que ficaram para trás foram essas, né? Ficou muito tempo, vai atrás de uma firma, a firma cancela, para o serviço, começa outra firma, então ficou uma enrolação grande. Então, só para finalizar, que falta ali, é só isso, né? Eu creio que o poder público tem a possibilidade de finalizar, né? Já foi falado outras melhorias aqui do bairro, como o calçadão, já foi solicitado, né? A reforma. Ali tem um parque infantil ali no bairro vizinho, né? Não lembro o nome dele agora, não sei se é o Europa, qual que é deles lá, acho que é o Europa. Tem uma praça, também tem uma praça, essa já tem bancos, né? O parque infantil está lá, um parquinho, né? É o único que está aberto hoje, inclusive eu já havia até solicitado, mudando um pouco, né? Ampliando um pouco aqui, já tinha até solicitado para abrir os locais. Vontade, né? Que vai ampliando, mais ou menos na área do lazer. Então, a gente acaba ampliando o assunto aí. Mas vou voltar aqui no assunto da praça. Então, é só isso, nós vereadores. Já tem pedido de outros vereadores de outra legislação, que não estão mais aqui com a gente, que acho que o pastor Josias já havia solicitado, mas nada mais para reforçar aqui o pedido dele e o pedido meu nesse momento. Ok? Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Não mais havendo quem queira fazer uso da palavra em relação à indicação. A indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem ou se levante. Aprovado por todos, segue os trâmites regimental. Indicação de número 017/2021, de iniciativa da vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, PSDB, indica a criação do CRAS itinerante no município. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura. Indicação número 17, de 19 de maio de 2021. Indica criação do CRAS itinerante ao município de Itirapina para atender as áreas rurais e os bairros distantes. Elizabeth de Oliveira Silva, Bete do Broa, vereadora da Câmara Municipal de Itirapina pelo PSDB, no uso de suas atribuições legais, indico, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, para que estude juntamente com o competentíssimo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Itirapina, senhor Irineu Sentinela, a possibilidade da implantação do CRAS itinerante. Justificativa. Considerando que com as constantes e recentes transformações no campo das políticas sociais brasileiras, a expansão da unidade estatal denominada Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, por todo o país e os diferentes atores da política de assistência, sobretudo os gestores e profissionais, buscam cada vez mais a implantação de estratégias técnico-operativas que permitam cumprir os objetivos propostos pela proteção social básica da Política Nacional de Assistência Social.
considerando que com uma proposta de busca ativa nos bairros distantes do nosso município de Itirapina. Assim, destacaremos as diretrizes e as orientações do Ministério da Cidadania, fazendo uma breve contextualização do nosso município, dos detalhes da estratégia metodológica empregada para a realização do projeto e apresentaremos os principais resultados obtidos de maneira clara, objetiva e verdadeira, in loco. Considerando que, embora exista uma unidade do CRAS no município, localizada no bairro Jardim Nova e Itirapina, cito a rua Jaguaruçu, número 349, em bairros como Ubroa, Ubá, Planalto Serra Verde, Itaqueri da Serra, Graúna, e na extensão da grande área rural que temos no nosso município, que são os sítios, há muitos munícipes que não conseguem chegar até a unidade. E isso ocorre porque existem famílias que moram nos bairros distantes, principalmente nas extensas áreas rurais que temos em nosso município, e que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, ou seja, se encontram em condição de hipossuficiência de recursos e, por consequência, não possuem dinheiro para pagar, muitas das vezes, a condução. E esse problema acaba inviabilizando o direito à assistência social, o direito de quem mais necessita a proteção, ao amparo e à integração social para viver e sobreviver. Por essa razão, é imprescindível que o poder público encontre meios para efetivar de maneira eficiente e eficaz o que consta no artigo 185 da Lei Orgânica do Município de Itirapina, onde cita: as ações do município, por meio de programas e projetos na área de promoção social, serão organizadas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios. Primeiro, participação da comunidade. Segundo, descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, considerando o município e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas. Terceiro, integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade e atendimento entre as esferas municipal e estadual. Por esses motivos, é importante que o poder público encontre meios para chegar a essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, até porque muitas delas nem sequer conhecem o trabalho realizado pela assistência social e pelo CRAS. Diante do exposto, peço aos nobres edis que me acompanhem na aprovação desta importante indicação. Câmara Municipal de Itirapina, 19 de maio de 2021. Elizabeth de Oliveira Silva, Bete do Broa, vereadora pelo PSDB e líder de governo. Peço a palavra, nobre presidente. A indicação está em discussão com preferência à sua autora e tem a palavra. Obrigada. A indicação ela é bem explicativa e o objetivo principal do CRAS itinerante é levar as ações da assistência social para as comunidades mais distantes, como foi escrito, né, e lido, oferecendo serviços, projetos e programas que a Secretaria, em especial o CRAS, tem a oferecer para a nossa população. Assim, a assistência fica cada vez mais próxima das famílias, que são as que mais necessitam e muitas das vezes não conseguem chegar ao CRAS, que hoje está localizado no bairro Nova Itirapina apenas. E acabei citando nessa importante indicação
os nossos bairros distantes, que são Broa, Ubá, Graúna, Planalto Serra Verde e Itaquiri da Serra, e abrangendo toda a nossa localização de sítios, que são extensas o bastante, né? Nós temos mais áreas rurais do que centrais. E só ressaltando que quando eu sento para pensar em alguma indicação, para escrever, sugerir, né? Porque indicação são sugestões que o vereador faz ao executivo, mas que cabe ao Poder Executivo, junto com a Secretaria, estar executando, idealizando as indicações que nós, 11 vereadores, sugerimos, né? Então, quando eu terminei de escrever essa indicação, eu fui levar a nossa prefeita e ao nosso competentíssimo secretário Irineu Sentinela, que está fazendo um trabalho memorável, né, com muita maestria, com muita competência, muita responsabilidade, formando banco de dados, fazendo visitas em loco, serviço esse que nunca foi feito, porque não é interessante estruturar a política quando, muitas das vezes, a pretensão de alguns políticos, que não cabe a nós generalizar, é utilizar a associação como massa de manobra. Mas nós estamos conseguindo quebrar isso com trabalho e resultado. E foi discutido essa indicação tanto com a nossa prefeita, dona Graça, quanto com o nosso secretário. E eles me falaram que irão colocar em prática, sim, e que o nosso secretário já está vendo, até nesses lugares distantes, onde pode estar acolhendo essa população. Então, isso é muito importante, né? A gente levar um trabalho que é grandioso e que a população, muitas das vezes, não tem o conhecimento porque não consegue chegar até o local. Muitas das vezes, falta informação também. Então, peço aos nobres edis que me acompanhem, porque quem vai ganhar, com certeza, é a nossa população. Obrigado, nobres vereadores. Obrigado, nobre presidente. A indicação continua em discussão. Não havendo mais quem queira usar a palavra, a indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem ou se levante. Declarado aprovada a indicação da nobre vereadora por todos os presentes, segue os trâmites regimental. Indicação de número 018 de 2021, da iniciativa da vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, PSDB, indica a realização de pintura com nomes de rua nos postes de iluminação pública em todos os bairros da cidade. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura. Indicação número 18, de 19 de maio de 2021. Indica a pintura dos nomes de ruas nos postes de iluminação pública de todos os bairros da cidade. Vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, Bete do Broa, vereadora da Câmara Municipal de Tirapina pelo PSDB, no uso de suas atribuições legais, indico cumpridas as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, para que estude a possibilidade, juntamente com a secretaria competente, de realizar pinturas dos nomes das ruas nos postes de iluminação pública de todos os bairros do município de Tirapina. Justificativa. A presente indicação vem atender à solicitação dos moradores de todos os bairros de nossa cidade, bem como dos funcionários dos Correios, como medida de informação e também para auxiliar na localização para entrega de correspondências. Considerando que Tirapina é MIT, município de interesse turístico,
essa indicação se faz necessária tanto para os cidadãos intirapinenses, como também para aquelas pessoas que se deslocam a nosso município a lazer ou a trabalho, causando aspecto positivo para a nossa cidade no que se refere à organização e identificação das vias públicas. Desta forma, ressalta-se a importância dessa indicação para melhorar o fluxo de pessoas, veículos, entrega de correspondências, entre outros motivos que vêm a beneficiar os moradores dessas ruas, bairros, como também os turistas. Em alguns municípios do Brasil, já é possível ver os postes da rede de energia elétrica de alguns bairros da cidade, pintados e escritos os nomes da rua em que este está localizado. Essa ideia tem custo relativamente baixo comparado com o benefício que vai trazer para a nossa população. Pela conclusão de minha pesquisa sobre o assunto, são necessários alguns cuidados antes da realização, como o contato da administração pública com a concessionária de energia elétrica para firmar convênio para a utilização dos postes e o cuidado na hora de fazer a pintura para que o efeito não seja contrário, pois tem de ter a preocupação de levar a informação dos endereços para a população e para os visitantes, sem causar poluição visual e ainda respeitar as padronizações da concessionária, respeitando dimensões e padronização de cores. Diante do exposto, peço aos nobres edis desta casa que me acompanhem na aprovação da presente indicação e posterior boa vontade do Poder Executivo para que atendam a esta reivindicação. Câmara Municipal de Itirapina, 19 de maio de 2021, Elizabeth de Oliveira Silva Bete do Broa, vereadora pelo PSDB e líder de governo. A indicação está em discussão, com preferência sua autora. Peço a palavra, nobre Com a presidente. palavra, nobre vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Essa indicação vem de encontro com a solicitação popular, principalmente as pessoas que trabalham nos Correios, está difícil, né, vereador? E também a população, né, que está reclamando que as placas são antigas e está faltando realmente essa indicação, né, de colocar os nomes das ruas de forma que dê para as pessoas realmente ler, enxergar e se localizar, para entregar correspondências, a própria questão turística também, né? Porque, se Deus quiser, essa pandemia há de passar, as vacinas estão aí a todo vapor, graças a Deus, e nossa cidade é município de interesse turístico, mas para que nós possamos receber os nossos turistas, nós precisamos atender primeiramente a nossa população, né, as pessoas que trabalham, que prestam serviços na nossa cidade. E eu fui visitar algumas cidades que já existem, né? Existem já alguns bairros aqui do ladinho nosso, de São Carlos, que já existe essas pinturas nos postes, com o nome das ruas. Eu fotografei, levei para a nossa prefeita também, e já entreguei ao nosso secretário de Serviços Públicos, professor Marcelo Mesquita, que está responsável por esta pasta, e já estamos até estudando meios de estar realizando, porque o custo é baixo, né, relativamente baixo, perto de ter que comprar placas, pintar. O custo da compra de placas é muito alto e nós sabemos que nesse momento a prefeitura não tem orçamento previsto para esta causa, mas sendo um custo relativamente baixo, e a prefeitura tem que estar entrando em contato com a Electro, que é a nossa concessionária de distribuição de energia, para estar realizando. De início, nós pensamos só na cidade, e depois fazer um estudo
para abranger os bairros distantes, né? Que já citei na outra indicação, que são os 5 bairros distantes da nossa cidade: Broubá, Itaqueri da Serra, Graúna e Planalto Serra Verde. Mas, de início, nós estamos estudando a viabilidade de fazer na nossa cidade, respeitando todos os critérios que já foi escrito nessa indicação. Então, peço aos nobres pares, por gentileza, se acharem importante, que me acompanhem, para que a gente possa estar viabilizando esse benefício para a nossa população, em primeiro lugar, e depois para os nossos turistas. Obrigada. A indicação continua em discussão. Não havendo mais quem queira usar a palavra na indicação, está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados ou em silêncio, e os contrários que se manifestem ou se levante. Declarando o resultado aprovado por todos nessa casa, aprovado por unanimidade. Segue os trâmites regimental. Uso da palavra livre, de acordo com o artigo 112 do Regimento Interno. Usarão a palavra os senhores vereadores, previamente escrita em livro especial, até o final do expediente diverso. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores inscrito conforme ordem de inscrição registrado em livro próprio. Sim, palavra livre. Até que enfim, né, conseguimos. Nobres vereadores inscritos. Vereador Marcelo Riso Pezão, MDB. Peço a palavra, nobre presidente. A palavra o nobre vereador. Boa noite novamente. Como bem disse a presidente aqui, ainda bem, né? Voltamos à palavra livre, à tribuna. Eu acho que estamos no distanciamento aqui, está tudo em ordem. Dá para continuar assim. Vou falar sobre vários assuntos. A palavra livre é um tema, como já o próprio nome diz, livre, né? Logicamente que não é para ficar xingando, mas é livre, para falar de assuntos de interesse. Falar da indicação do nobre vereador da pista de skate, muito bem revista, né? Porque esse é um assunto que já foi tratado lá atrás várias vezes. No entanto, até foi tirado a pista de skate que existia no campo de futebol, na minha imaginação na época, né? Na minha mente aqui. Quando você tira de um lugar, você já tem que ter outro para construir. E não foi feito isso. Eu acho assim, você tirou de um lugar, tirou para fazer outras melhorias ali no campo de futebol, não era apto o local, não era adequado, não sei o quê. Tirou. Então, para mim, quando tira, você vai fazer em outro lugar. Não foi feito. Então, bem adequado no momento aí, né? Já está bem atrasado já era para ter sido feito e não foi feito. Ok. Parece que não está saindo bem o som, segundo aqui estão comentando aqui. Vou falar um pouco aqui mais perto. Então, parabéns pela indicação, espero que seja atendido e volte à pista e melhor do que já existia antes. Um outro assunto que eu cheguei a comentar aqui sobre o parque infantil. Eu já havia feito um ofício o ano passado, quando deu uma melhoria na pandemia, para reabertura dos parques infantis. Por quê? Porque é ao ar livre, a mãe e o pai que for levar, tem que levar, logicamente, com álcool gel, essas coisas aí, a criança, porque vai estar pegando em brinquedos ali, tem que estar sempre passando a mão. Mas as crianças estão em casa, não está tendo aula. O parquinho que existe nas escolas, elas não estão utilizando deles, porque não está tendo aula ainda. Espero que volte logo. Então, as crianças também precisam de um lazer. E o único parque infantil que tem aqui hoje foi o que o loteador fez lá perto do Jardim Gobi, perto do Vale Verde. Tem 3 brinquedos só, e um vive quebrando.
que o pessoal não sabe utilizar, né? Ou, como nós dizemos por aí, os marmanjos vão lá e quebram, e as crianças menores, que são as que devem ser favorecidas com o parque infantil, ficam à mercê, perdidas aí, não sabem nem para onde vão, ficam presas dentro de casa. E já dá para sair um pouquinho, tá? Então eu pediria, né, que fosse refeito o meu ofício do ano passado, se há a possibilidade pela secretaria, solicitando para que reabra os 2 parques infantis, o da Rua 7 e o da Nova Itirapina. Tá? Deixar o funcionário lá, pode ser um horário mais restrito, ou pode ser só de final de semana, alguma coisa assim. Mas acho que quanto mais dias, melhor para distribuir. Porque se fala que são só 2 dias no final de semana, vai lotar. Então, quanto mais distribuído for, melhor. Se a presidente permitir, refazer esse ofício em meu nome, solicitando a reabertura desses parques infantis. Tá, daí depois eu venho na secretaria. Pois não, permitido sim. Uhum. Aí eu venho na secretaria, converso, é só refazê-lo e solicitando isso aí. Outra coisa que eu tenho visto, até o vereador Rodrigo me convidou, o Juruna e o Gabriel, acho que foram conversar com o Capital, a respeito do trânsito. Tá? Eu até tinha feito um ofício, enviei diretamente para a prefeita, a respeito de um cruzamento que tem lá no Vale Verde, que não tem a placa de pare. É perigoso lá, perto da creche. Só que o meu assunto aqui é outro. Ali na Rua 7, entre a Avenida 7 e 9, em frente ao DAI, foi colocada uma placa de proibido parar e estacionar. Tá? Então ali está dos 2 lados, não pode nem parar nem estacionar. Ali é uma rua movimentada? É sim, mas não para tanto. Eu não sei quem que partiu, da onde partiu a ideia, ou se foi alguma solicitação, né, da própria Polícia Militar, eu não sei de quem foi, mas eu pediria que fosse revisto, que ali tem residências e pessoas com dificuldade de locomoção, em frente ao DAI, na Rua 7, ao lado da casa, a Marta Dotto ali, onde mora a Marta Dotto, tem dificuldade para locomoção. Não é para mim falar nomes aqui, mas na verdade foi até ela que solicitou, tá? Foi até ela que solicitou para que fosse revisto isso aí. O senhor está defendendo o direito de um munícipe. Sim, fique à vontade. Sim. Na verdade, ali de vários ali, porque já foram multados os veículos, até do pessoal que trabalha no DAI, dos 2 lados. Um lado já não podia parar mesmo, tá certo, tá? Mas do outro já é demais. Ali não é a Rua 4, aquele cruzamento entre as linhas, que ali eu realmente tenho que ser dos 2 lados, infelizmente, né? Tem residência ali também, mas infelizmente ali, se não fizer isso no momento, atravanca tudo. Mas ali na Rua 7 nunca vi atravancar o trânsito ali, nunca vi. A vereadora tem o sindicato, tinha o sindicato até esses dias atrás ali, e você nunca viu? Então não é para tanto. Então, não sei de quem partiu a ideia ou se foi uma solicitação de algum órgão, mas gostaria que fosse revisto, tá? Então vocês estão atrás também daí, os vereadores estão atrás disso aí, já me convidaram para ir, assim que puder eu vou junto, tá? Vou acompanhá-lo sim, porque é um assunto de interesse, e fazer um levantamento completo da cidade aí. E, nesse momento, só rever esse proibido parar e estacionar, porque estão multando o pessoal ali, não pode parar em frente de casa ali, como? Como, gente? A pessoa tem dificuldade de locomoção, é difícil assim, fica difícil. Aqui, fazer um agradecimento, né, e parabenizar a veterinária Lucilene, né, que é a idealizadora, apesar de ter sido desde o ano passado a castração, né, vem vindo já desde o ano passado essa campanha da castração, acho que por uma determinação judicial até, né. Então, parabenizá-la pela organização novamente e pelo empenho que ela sempre tem com o nosso município. Parabéns à veterinária. E a pintura com o nome das ruas, a nobre vereadora foi muito feliz na indicação.
eu havia feito em relação a refazer as placas, até sugeri que fosse colocar placas nas casas que estão nas esquinas. E nesse mesmo dia, o vereador Juruna comentou a respeito dessa pintura com os nomes nos postes. Interessante. Até falei para ele, até comentei com ele no dia, falei, deveria ter comentado, mas ele conversou só comigo depois, né? Falou, Pezão, fui numa cidade e vi que era assim. Inclusive, ele até falou mais, que cada bairro tinha uma cor. Cada bairro tinha uma cor. Então, é interessante porque o custo é bem menor, né? As indicações da nobre vereadora Claudete, todas muito bem colocadas, tá? A gente tem que procurar sempre a melhoria dos bairros, né? Eu acho muito interessante isso aí. Então, todos os vereadores estão empenhados nisso, pelo que eu tenho visto. É começo, estávamos numa sessão aí online, que é um pouco mais difícil, né? Aqui fica mais cara a cara, é bem melhor, eu prefiro, né? É bem melhor, eu prefiro. No montante é isso aqui. Agradeço muito a atenção e parabéns aos novos vereadores que estão se empenhando aí na procura das melhorias. E, se possível, como já pedi a nobre vereadora, depois eu volto a falar com a secretária a respeito do ofício e das sugestões que foram dadas. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Alexandre Baldissera, Bodinho, MDB. Peço a palavra, dona presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Alexandre Baldissera. Uma boa noite, nobre presidente, mesa diretora, demais vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Nobre presidente, há tempos eu venho alertando, venho falando, venho comentando da situação caótica que se encontra as nossas estradas rurais. Mas parece que quanto mais eu falo, menos se faz. Tenho a impressão que a prefeita não está nem aí para quem mora na zona rural do nosso município. Digo isso porque estava à frente da pasta o senhor Valdec da Silva, um homem que foi criado na zona rural, conhece o nosso município, vinha desenvolvendo um bom trabalho. Nós, vereadores, éramos atendidos, mas foi dispensado. E no lugar dele, colocou Marcelo Mesquita. Não serve para assumir a pasta, não tem perfil para assumir essa pasta, não sabe o que é uma máquina, não sabe para que serve. Se falar que uma máquina motoniveladora faz 1 quilômetro de manutenção por dia, para ele está tudo certo, porque ele não tem conhecimento. Não conhece o nosso município. E se alguém duvidar do que eu estou falando, eu levo ele na zona rural do nosso município, ele não consegue voltar para casa. Não sabe onde é a divisa do nosso município. Assuma outra secretaria, mas não assuma aquilo que não conhece. A nossa prefeita defendeu na sua campanha que os cargos de secretário seriam cargos técnicos. Aonde? Qual secretaria que está sendo ocupada por técnicos, por pessoas que entendem do assunto? Agora, e os coitados que moram na zona rural, que não conseguem vir para a cidade? E quando as aulas presenciais começarem, os transportes dos alunos, prometeu que iria melhorar o transporte dos alunos, que jeito? Só vai piorar os transportes dos alunos, a não ser que chegar aqui, chega tudo esbugalhado.
Gente, o nosso município, as nossas estradas rurais, não se baseiam na estrada de Ubá e daqui no Lixão, que são as únicas estradas que ainda o pouco que tem de manutenção. O nosso município é grande, e não vem falar aqui que não tem máquina, que não está estruturado. Eu não admito, porque Itirapina nunca teve tão estruturado como está agora. Nós temos 2 motoniveladoras, nós temos 4 caminhões, nós temos 2 retroescavadeiras, nós temos uma equipe boa de trabalho. O que está faltando é competência, o que está faltando é conhecimento, o que está faltando é boa vontade da prefeita. Entre parênteses, letra O que está faltando é isso. Eu não me conformo que em 5 meses de mandato, nada foi feito para as estradas rurais do nosso município. Eu podia aqui listar mais de 40 famílias que vêm me reclamar. Eu tenho vergonha quando essas pessoas vêm fazer reclamação comigo. A família Finotti não consegue sair da sua casa. Uma família tradicional da nossa cidade, pessoas que querem morar na zona rural. Como que vai ficar isso? Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando? Então eu deixo aqui a minha indignação à prefeita, entre parênteses, letra que nada tem feito, não só nas estradas rurais, mas hoje o assunto aqui é estrada rural, nada tem feito e pelo jeito nada vai fazer. Mas o meu papel de vereador eu faço. E se alguém aqui estiver duvidando do que eu estou falando, eu convido a ir conhecer o nosso município, porque quem está assumindo a pasta hoje não conhece 10% do nosso município, e nem a prefeita, entre parênteses, letra e nem a prefeita conhece o município. Então está na hora de criar vergonha na cara, de ter um pouco de hombridade e assumir aquilo que falou. E eu falo com raiva, porque eu estou indignado com os coitados que moram na zona rural. Esses dias, senhor presidente, eu recebi a reclamação de um motorista de ambulância. Bom, vereador Bodinho, pelo amor de Deus, peça para a prefeita arrumar as estradas rurais, porque as estradas estão se fechando, está acabando com as ambulâncias, o mato está riscando as ambulâncias. Sabe o que eu disse para ele? Reclama para a sua superior, reclame para a secretária da saúde, porque talvez assim eles criam vergonha na cara e façam alguma coisa, porque se eu for lá reclamar, aí que eles não vão fazer. A verdade é essa. Então eu deixo aqui, vocês são prova que eu já venho falando sobre isso há várias sessões, só que agora chegou o momento que eu perdi a paciência. Até quando nós vamos aguentar essa situação? Até quando? Serve, continua, não serve, pede para sair, coloca gente competente lá, coloca gente que saiba ser líder, que tenha pulso firme, coloca gente que conhece o município. Eu vou até dar sugestão aqui, coloca lá Demar Alves, que está acostumado, a equipe do Juninho Teixeira, Dito, o Ditinho, o Ditinho, esqueci o sobrenome dele, mas é o pessoal que está acostumado, que conhece o município. Se falar para esse aí, olha, precisa arrumar uma estrada lá no Mineirão, ele pensa que é lá no estádio de Minas Gerais. Não conhece nem os bairros do nosso município. E deixo aqui o desafio. Se achar que eu estou falando besteira, eu solto ele em algumas estradas municipais, ele não volta para casa. Do mais é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito. Vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, PSL. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Boa noite, nobre presidente. Boa noite, nobres vereadores. E boa noite a todos os ouvintes que estão online conosco agora. Agora eu vou comentar a respeito da indicação do nobre vereador Luciano. Excelente indicação. Inclusive, posso até, de repente, tenho informação que o município já conseguiu uma verba do Estado para ser realizado a pista de skate. O que agora estão estudando seria o local adequado para ser realizado o projeto, que é uma pista, uma quadra, e acredito que esse ano o recurso, segundo informação, já está disponível, vai ser realizado. A respeito das indicações da Claudete, ótimas indicações. Da indicação 015 do Marcelo Riso, que se trata a respeito das praças, e isso a população está pedindo muito, a manutenção das praças, os bancos, a iluminação, inclusive no jardim do bairro da Cianelli, ali tem que refazer aquela praça. As árvores, todas com raízes, estourou todo o calçamento, não tem como transitar. Não tem banco e não tem iluminação. Essa é a reclamação da população do bairro. E uma sugestão: a iluminação das praças poderia ser feita, ser copiado, aquela iluminação que tem na Praça dos Ferroviários, que ficou excelente ali. Ficou um lugar, à noite, bem claro, e paisagismo ótimo ficou muito bom ali, tanto que até diminuiu a bagunça que era ali. Tinha vandalismo, tinha lixo jogado, e agora, com o estado que está, com aquela iluminação que foi colocada, resolveu muita coisa. Respeito da indicação 018, da vereadora Bete do Broa, que é a pintura dos postes de iluminação com as indicações das ruas. Eu vi em outras cidades, precisa-se fazer um convênio com a concessionária da energia, com a Eletro, e é viável, é um projeto barato, vai conseguir suprir essa necessidade, porque não tem sinalização. Um motoboy só consegue fazer entrega aqui porque ele conhece a cidade. Se ele não conhecer a cidade, ele não consegue fazer uma entrega. Pessoas que vêm de fora fazer entrega, parando e perguntando aonde que é, porque não tem a sinalização adequada nas ruas. Outra sugestão: fazer um estudo, junto com o pessoal do Contur, o pessoal do turismo, que possa fazer da melhor forma, cada bairro ter a cor do seu poste. Porque vai ficar diferente, vai ficar atrativo para o turista, e vai ser mais fácil até para a gente indicar, tal bairro você vai reto aqui, você chegar nos postes azul, é o tal bairro. Então, no momento, é o que eu tenho que falar. E muito obrigado. Próximo vereadora Claudete de Oliveira. Dispenso a palavra. Só justificando que a dispensa da minha palavra se faz devido ao tempo
que nós temos mais 3 projetos de lei e temos que encerrar às 21 horas, conforme o novo decreto. Ok? Próximo vereador inscrito. Vereadora Beth do Broa, mas pela mesma razão, eu dispenso a palavra e, se tivermos a oportunidade, falarei na próxima oportunidade da explicação pessoal. Obrigada. Próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, nobre presidente. Suspende a sessão por 15 minutos de acordo com o artigo 117 do Regimento Interno. Senhora presidente, Pois não, nobre vereador? peço a suspensão dos 15 minutos. Dando sequência à sessão? A não suspensão. Ok. Nobre vereador, solicita para que não haja a suspensão da sessão pelos 15 minutos. Está em votação? Aprovado por todos que não haja suspensão, mesmo porque nós estamos com um tempo bem curto. Chamado dos senhores vereadores não se faz necessário, estão todos presentes. Ordem do dia. Única discussão e votação ao projeto de lei do Legislativo de número 003/2021, de autoria da vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, PSDB, dispõe sobre as políticas municipal de fomento e apoio ao desenvolvimento local e à economia solidária no município de Itirapina e da outras providências. O projeto é de pleno conhecimento de todos os vereadores e consta de parecer favorável das comissões competentes. E está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a nobre vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Boa noite a todos novamente. Gente, como o projeto ele é extenso e é de conhecimento de todos os nobres vereadores, que de antemão agradeço a parceria de entender a importância do projeto e dar o parecer favorável. Mas explicarei em poucas palavras, nobre presidente, a importância e o que se trata esse projeto para a população entender. Gente, a importância do projeto de lei da economia solidária, o fator principal é criar mecanismos pensando no bem-estar das pessoas que fazem parte do processo de produção e consumo daquele produto ou serviço. Isso abrange qualquer área, né, tanto de banco de alimentos, quanto costura, cabeleireiro, manicure, enfim, é fomentar a economia solidária na nossa cidade, criar um setor onde as pessoas terão a oportunidade de estar indo, desenvolvendo o seu produto, tendo todo o apoio. Um exemplo, vamos dar um exemplo simples. Nós temos a DDS aqui em Itirapina, que é a nossa fábrica de sofá. Em conversas com a população e com quem presta serviço para essa empresa, falta mão de obra. E assim, não tem o curso, né? As pessoas não têm condições de estar comprando uma máquina de costura, nós temos 12 paradas. Então, para que a gente fomente esse necessário projeto na cidade, primeiro precisa de um projeto de lei e ser aprovado. E depois criar o mecanismo, através da assistência e desenvolvimento social, para que a gente oportunize, né, a vida dessas pessoas e dê condições para que elas desenvolvam seu trabalho com todo o apoio dessa secretaria. Com isso, a gente entende o quê? Que a economia solidária, ela ajuda a desenvolver o potencial humano de cada pessoa que não tem condição de estar se capacitando ou abrindo a própria MEI. Então, é isso, gente. Agradeço os nobres vereadores e
vamos para a votação e, se Deus quiser, logo, logo estaremos com a economia solidária funcionando na nossa cidade em pouco tempo. Muito obrigado. Só me permite um adendo, esse projeto ele vem de encontro, nobre vereadora, com a instalação da casa ali na fiscalização. Nós tivemos presente lá na inauguração e tinha algumas pessoas exatamente ampliando o espaço para que se conseguisse fazer essas formalidades, né? E esses ajustes e formação de pessoas como pão, qualquer uma outra situação, e está dando esses cursos. Tinha algumas pessoas de fora que são engajadas nesses projetos que estavam presentes lá. Então, sim, nobre presidente. Esse projeto chega a casa já com lugar constituído e com algumas pessoas a nível da participação do que se tem que fazer. Sim, no dia que inaugurou o Centro de Empreendedorismo, não podíamos estar todos presentes, né? Que, aliás, foi um ganho muito grande para a nossa cidade. Estava a Michele Sabino, que é do Sebrae, a Marilda, e só que para que a gente consiga executar essa economia solidária na cidade, é necessário o projeto de lei. É necessário o projeto de lei. É uma das etapas para a execução desse projeto. Sim, então, sim. nós fazemos parte dessa história, executando a primeira etapa. É isso mesmo, nobre presidente. Obrigada. Ótimo, então. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Chamada dos vereadores para a votação do projeto. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva, sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. O presidente não vota, né? Com 10 votos, nobre presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade. Declaro a aprovação do projeto, segue os trâmites regimental. Única discussão e votação ao projeto de lei do Legislativo número 004/2021, de autoria da vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, PSDB, institui o programa Adote uma Praça no município de Itirapina e dá outras providências. O projeto é de pleno conhecimento de todos os vereadores, consta de parecer favorável das comissões competentes e está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, nobre vereadora. Esse projeto também, gente, é bem simples, né? Faço os mesmos agradecimentos por todos que me acompanharam, que deram parecer favorável, né? Quando a gente trabalha pensando no bem comum, a cidade que ganha. Cada um tem os seus entendimentos, a sua forma, a sua postura de trabalhar e de agir, mas eu acredito que o objetivo é o mesmo, é o bem comum, o bem da nossa cidade. Este programa, Adote uma Praça, ele já existe em vários municípios, principalmente do interior. E como que funciona? Todas as empresas que fazem parte da cidade pode e deve, né, estar indo à Secretaria de Turismo, que com certeza com essa aprovação nós vamos fazer a divulgação, e escolher uma área para que a empresa cuide e divulgue a sua marca. É um exemplo muito bonito que tem lá em São Carlos, é uma praça que foi adotada pelo empresário Ítalo Cardinale, dono da imobiliária. Em frente à imobiliária dele tem um espaço verde maravilhoso. E aquele espaço vivia sujo, porque realmente a prefeitura não dá conta.
né, por diversas razões, e não é nessa gestão, não é só na que passou, é em todas, né, a gente acompanha isso, porque principalmente a gente que é da área verde, né, que é uma delícia, limpou um bairro, o outro mato já está crescendo, e por aí vai, né, lá no Bro a gente vê, nossa equipe não para, porque faz um lado, o outro já cresceu, e por aí vai. E muitas das vezes não tem essa disponibilidade. Então, quando a Secretaria do Turismo vai, conversa com os empresários e adota, transforma o local, e o empresário tem a contrapartida de divulgar a sua marca. E esse empresário que eu citei o nome, né, é um dos exemplos. Em São Carlos tem vários, mas eu citei esse exemplo porque é uma praça enorme. E a empresa Cardinale adotou, e eles fazem toda a manutenção e divulga a marca deles. É muito interessante. Então, com isso existe, isso a gente chama de, quando as pessoas entendem assim, eu faço parte do município de alguma forma. Então, eu vou cuidar daquele espaço, eu vou ter a oportunidade de divulgar a minha marca, de deixar a cidade mais bonita e de trazer uma economia ao erário público. Então, é uma parceria que dá super certo, e a gente vai trabalhar agora com muito afinco para conseguir esses resultados. Obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, sim. 10 votos favoráveis, senhora presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue os trâmites regimental. Única discussão e votação ao projeto de lei do Legislativo número 005/2021, de autoria do vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, PSDB. Altera o artigo 2º, transformando seu parágrafo único em inciso 1 e 2 da Lei Municipal número 2033/2004, que dispõe sobre a criação e a instalação da Galeria dos Prefeitos do município de Itirapina e da outras providências. O projeto é de pleno conhecimento de todos os vereadores, consta de parecer favorável das comissões competentes e está em discussão. Dispenso a palavra, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva, sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos, no presidente, por unanimidade, o projeto foi aprovado. Com a aprovação do projeto, segue os trâmites regimentais. Explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores de acordo com a ordem de inscrição. Vereador Marcelo Riso. Dispensa a palavra. Vereador Ricardo Alexandre Baldissera. Dispenso a palavra. Vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Dispensa a palavra. Vereadora Claudete de Oliveira. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete de Oliveira. Solicito
ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão e solicito a palavra. Com a palavra, a nobre presidente Claudete de Oliveira. Solicito a autorização do nobre presidente para que eu faça uso do meu local onde se encontro. Fique à vontade, vereadora. Medo do Covid. Tá certo. Senhores vereadores, nobres pares, como a explicação pessoal é um momento que nós podemos, é de curto espaço, mas nós podemos falar de alguns assuntos que ocorreram durante a semana ou durante a sessão, né? É uma explicação que a gente pode dar de algo talvez que durante a sessão aconteceu e a gente precisa esclarecer com os demais pares ou até com as pessoas que estão nos ouvindo. E como ainda faltam um pouquinho ali, dá para a gente fazer algumas explanações. Primeiro, gostaria de agradecer que no dia de hoje o vereador Juruna nos trouxe uma deputada estadual, junto com seus assessores, e pessoas de bom grado, pessoas importantes para nós no nosso município, que veio conhecer, né, pessoalmente, olhar algumas das nossas necessidades, e que não são poucas, né, que a gente tem solicitado, e foi recebido aqui nesta casa pessoas simples, humilde, fácil de conversar, e eu fiquei muito contente porque foi a primeira vez que essa presidente recebeu uma autoridade, né, de um grau, uma competência um pouco maior, ou seja, 645 municípios na responsabilidade. E o vereador trouxe até essa casa, apresentou a quem estava aqui, houve até um momento de uma entrega de um documento aos parceiros de eleição, de partido, de política. Foi um número bem restrito de pessoas, porque não estamos num momento de pandemia, não podemos aglomerar, mas foi bastante importante. Eu vi com bons olhos a visita da então deputada aqui e de seus assessores. Solicitamos até algumas coisas, estaremos fazendo uns ofícios, e pensando da seguinte forma: não existe partido, existe pessoas, e a partir do momento que a gente está numa legislatura, a gente está responsável por toda uma situação, necessita-se de inúmeras ajudas, e todas aquelas que se dispõem a vir até o município, para a gente é importante. E ela, pelo jeito, ela entendeu, né, as colocações. Vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa meio que imparcial. Na minha própria vida, eu sou essa pessoa assim. Eu vejo as pessoas pelo que elas oferecem de bom. Às vezes um bom coração mal interpretado. E isso a gente enxerga através dos olhos, porque eu acho que todos aqui já ouviram dizer que os olhos da gente é o espelho da alma. Quando se tem um coração bom atrás, é possível você reverter até algumas atitudes contrárias, ou ruim, ou ofensiva feita. Isso quando você tem interesse no ser humano. Isso quando você preza por ele. Isso quando você respeita o ser humano. Isso quando você não ocupa a cadeira da traição para você tombar um parceiro seu. Quando eu ouvi o vereador Ricardo Alexandre Baldisseri ocupar aquela tribuna, indignado com a questão da zona rural, nós sempre tivemos, sempre vamos ter sérios problemas, porque nós temos alguns locais que, na verdade, se usam de estrada, mas são rios, são pedras, então é lugar que precisa estar constantemente ali fazendo a reforma, o reparo, para que as pessoas consigam ter acesso, ou seja, a Itirapina, ou seja, a Ipeúna, né? Porque nós temos as cidades, as outras demais cidades que nos cercam vizinhos, e temos saídas. E como ele bem disse,
nós temos equipamentos hoje, até acredito que os equipamentos devem ter passado por uma grande reforma, porque a administração atual foi levantar, pegou os equipamentos em bastante condições, bem danificadas, precisando de vários reparos. O que eu acredito que tenha sido um dos atrasos, talvez, do vereador e suplente do PSDB, que o senhor citou naquela tribuna. Talvez ele não tenha conseguido deslanchar o trabalho dele, né? Com a precisão, na velocidade, né? Então, ele ficou um pouco até fora do combate nessas condições. Talvez para ele tenha faltado a parte administrativa, porque a parte operacional, com certeza, o vereador que ocupou aquela tribuna não mentiu. De fato, ele sabe fazer. Mesmo porque quem é criado na roça faz estrada até de enxadão. Porque conhece a passagem de um rio, conhece a tendência das águas para onde vai, porque é assim que a gente viveu no mato, não é? Mas eu não culpo a pessoa que está ocupando a cadeira lá nesse momento, até acredito que dentro da cidade vai conseguir desenvolver um melhor trabalho, mas é um secretário que está acumulando uma pasta nesse momento. Eu acho que foi o que a administração pública municipal encontrou devido ao esporte, está tudo meio que parado, meio que, né? Não está tocando em frente, seguindo em frente como era necessário. E diga-se de passagem que esse secretário que está lá, nós não podemos negar que aí é um profundo conhecedor de esporte, que é praticante, é formado, e a vida inteira trabalhou com isso. Então não se discute essa capacidade profissional desse secretário. Então ele aceitou acumular, descer e colocar um pouco da casa ali arrumada, no quesito que atendesse as prioridades momentâneas da administração pública municipal. Eu acredito que ele tenha até assumido essa pasta num quesito de auxiliar ou de ajudar, e até com uma certa insegurança, devido estar ocupando a cadeira de um companheiro dele. Não é? Porque a gente fica chateado quando a gente é chamado para substituir uma cadeira de um companheiro nosso. Porém, a ida embora do nosso companheiro não se deve à incompetência, nobre vereador. Eu estou falando do vereador Valdec. Não se deve à incompetência. Se deve ao motim. É isso que se deve. Talvez o vereador não fosse tão importante, mas como eu acabei de dizer, que os olhos da gente é o espelho da alma, talvez num momento muito próximo, nós conseguimos fechar esse quebra-cabeça. Faltam algumas pedras. Foi até dito, gravado, falado, em alguns lugares, que esse vereador era da minha indicação, não é da indicação da coligação, que defendeu os objetivos da prefeita nas ruas da cidade. Esse vereador defende a atual administração há mais de 20 anos, enquanto eu defendi em 8. Há mais de 20 anos. Esse vereador tocou essa casa aqui sozinho, hoje suplente, 8 anos. E alguns de vocês são testemunha disso. 4 era só ele, o chamado oposição. É só puxar nessa casa que a gente sabe o que este vereador passou. Mas ele segurou a cadeira da hombridade, ele segurou a cadeira da honestidade, da fidelidade. É um grande homem. É isso. Como encontramos poucos hoje em dia. Poucos. Então ele era indicação de fidelidade. Porque a indicação desta vereadora, que contraditório, concorreu às eleições comigo. E diga-se de passagem que ferrenho. Defendeu a administração, da qual eu também estava defendendo. Mas concorreu às eleições comigo.
Ele foi meu concorrente. Então, eu não tinha motivo nenhum para indicá-lo em qualquer lugar. Indica pela fidelidade, por a credibilidade e acreditar nas ideologias que levou a administração pública até a cadeira. Esse é o fator. Porém, por último, diz que foi tirado umas fotos, até por próprio companheiro de trabalho, dentro de uma fazenda, tirando cascalho, um dos melhores, para cascalhar as estradas, e me parece que foi o último momento, que não houve um entendimento, que nós estávamos tirando o cascalho para arrumar as estradas, um dos melhores cascalhos da região. Foi tirada as fotos, como se ele estivesse roubando o caminhão e tirando o cascalho para vender. Não era isso. Mas foi isso que a pessoa que tirou as fotos mandou para o outro que sabia que interpretar exatamente como ele queria. Nessa vida, a gente tem parceiro, mas não somos otário. Então, eu agradeço ao senhor Marcelo Mesquita por estar acumulando a pasta, assim como eu acredito que em breve a administração pública municipal deverá encontrar um secretário que tenha conhecimento da nossa zona rural ou dos nossos 544 quilômetros quadrados que tem o município, com 8 saídas e 23 roteiros, que é o que temos no município. Acredito que encontrará, e o secretário atual, que está acumulando a pasta, deverá voltar ao exercício das suas funções, aonde então ele conhece com profundidade, e conseguir tocar o serviço. E aproveitamos para também dizer à administração pública municipal, às vezes, não é preciso ser técnico, mas precisa conhecer. Porque, às vezes, ainda que seja técnico, cometam falhas que depõem de encontro aquilo que era almejado. Era o que eu tinha para falar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito a nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. Próximo vereador inscrito. Elizabeth de Oliveira Silva. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Temos 15 minutos, mas 10 é o suficiente para a gente finalizar, né? Boa noite a todos novamente. E eu só vou elencar algumas coisas boas que, dentro da minha ótica e acompanhando algumas coisas que vêm acontecendo na nossa cidade, eu acredito que vale a pena ressaltar, né? Uma vez que nós ficamos em sessão online, estava difícil, mas hoje Deus é bom o tempo todo e nós voltamos à nossa realidade. Primeiro, eu quero falar da economia que foi feita em relação a aluguéis caríssimos que a prefeitura pagava, né? E que, assim, dentro do que a gente entende de respeito em administração pública, o tripé que fala de transparência, de moralidade, estava descambado, né? E beneficiando algumas pessoas que era de interesse, né? Então, dentro de alguns aluguéis, nós fizemos uma economia só de um prédio de R$ 1.200 por mês. Vamos começar a colocar isso no lápis, né? 12 meses, 24, 36, 48.
O prédio da lançadoria economizou R$ 900 por mês. Vamos fazer o mesmo cálculo também, né? Fora o dinheiro que a nossa prefeita está fazendo em economia de gabinete. Colocou o pessoal para compartilhar o café, quem quiser tomar. E que eu sou super favorável. Que eu sou contra até a gente que come aqui na Câmara. Acho que a gente pode vir de casa jantado, 2 vezes por mês. Então, assim, são pequenas coisas que o impacto é muito grande. E isso, para mim, é respeito às pessoas. Porque são as pessoas que mantêm o poder público. Nós pagamos impostos, né? Quem paga o IPVA aqui em Tirapina. Então, são vários impostos que devem ser revertidos para nós. Então, eu costumo olhar o que é feito de bom. Como muitas das vezes eu defendi na tribuna o ex-prefeito, a família dele, porque nós não estamos aqui para falar da pessoa de ninguém, mas para falar de projeto, do que vale a pena e denunciar o que está errado, sem importar também bandeira e nem sigla partidária, como bem disse a nobre vereadora. Né, que a gente não pode ter sigla partidária. O parceiro é do meu partido, mas está errando. Então, deixa eu tapar meu olho e fingir que está tudo bem. Não, senhor. Nós não estamos aqui para isso. Não importa quem quer que seja. Errou, provou, nós temos obrigação de denunciar. E pode ser até a prefeita. Como na outra gestão eu denunciei o senhor prefeito. Então, gente, assim, é muito sério, né? Eu jamais vou vir aqui defender ninguém, até porque eu não sou juiz, nem juíza. Mas eu vou defender a administração quando estiver correta. E quando estiver errado, eu vou cobrar também. E não só aqui na tribuna, vou lá no gabinete, que agora eu tenho a liberdade de entrar lá, não vou ser expulsa, né? E outra razão também que eu fui atrás. E a gente percebe, nobres vereadores, o quanto nós falhamos também como vereadores. Começou a ter muita reclamação em relação às caçambas, vereadora Claudete. Aí eu fui atrás saber, né? Quando que vence o contrato, como que funciona, e aí eu peguei a relação, né, de quantas caçambas estão contratadas atualmente, porque houve uma diminuição por causa da pandemia, mas que existe a obrigatoriedade dessa troca 1 vez por semana. Mas quem monitora essa troca? As caçambas não têm identificação para que um fiscal vai lá e confira. Não, foi trocada na data correta. Não tem. Então, como nós vamos saber? Então, cabe a nós, vereadores, né, inclusive eu já estou pesquisando, os vereadores que quiserem me acompanhar, eu agradeço, que juntos nós somos mais fortes. Um projeto de lei para que assim que vencer esse contrato, a próxima empresa que ganhar, que a gente pretenda, e tem que ser feito dentro da lei, 3, né, licitações, que as caçambas sejam identificadas de alguma forma, com número, né, que essas caçambas têm uma cor, tem uma numeração, ou tem até um adesivo elaborado pela prefeitura, mas que a gente possa ter esse controle e não ficar à mercê. Foi trocado? Foi. Quem me garante que trocou? Na data certa, conforme está no contrato. Então, são pequenos detalhes que nós, vereadores, temos que nos atentar. Né, como bem diz o prefeito de Colatina, que eu tenho assim uma admiração pessoal. Só existe prefeito corrupto quando não existe vereador atuante. E isso é em geral, né, não é partidário, é em geral. São vereadores de diversos partidos e prefeito de qualquer partido. Só existe corrupção quando essa casa não atua conforme deve. Então, nobres vereadores, nós temos obrigação, e é muito sério. Né? Não é falar aqui é bom demais, é agir.
o que nós estamos fazendo? Então, vamos começar a pensar, né? Começando de mim, porque o que eu falo serve primeiro para mim, né? Qual está sendo a minha atuação como vereadora? Né? Eu estou trabalhando a meu benefício, né? Eu estou trabalhando pelo que eu acho que é interessante, ou eu estou ouvindo a população, ou eu estou conferindo contratos, ou eu estou indo atrás fiscalizar. Então, vamos nos unir, porque nós somos em 11, e deixar problema pessoal de lado. Problema pessoal é como eu falava para o antigo prefeito, a gente resolve fora daqui. Mas aqui, eu estava vereadora e ele estava prefeito. Então, tem que existir o respeito, a ética, a ordem, porque quando a gente entende esse ciclo, a nossa população ganha. Vamos lá, esses dois assuntos que eram os mais importantes. A saúde, falta muita coisa? Com certeza. Mas nós estamos agora com o otorrino, né? Veio o doutor Pedro, nós estamos com o doutor Rodrigo, cardiologista, doutor Antônio Dus, e agora está tendo ultrassom na nossa cidade, inclusive eu fiz, porque eu uso o SUS, né? Eu uso o SUS, esses dias fui para o Âmico, transportes da prefeitura, e eu tenho orgulho de ser usuária do SUS e estar vereadora, porque eu tenho propriedade até para falar como é que está fluindo as coisas, como é que está acontecendo. Então, tem que melhorar? Temos que melhorar e vamos melhorar. Com o trabalho, não só da prefeita, mas com o nosso trabalho também, e com responsabilidade ao erário e ao dinheiro público. Por hoje é só, que Deus nos abençoe e uma boa noite abençoada a todos. Muito obrigado, nobre presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, presidente. Bom, agradecer a todos, né? Encerramos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de junho de 2021, às 19 horas, porém sujeito a alguma alteração, porque nós ainda estamos, né, no momento de pandemia e de repente pode apertar esse horário ou haver alguma outra situação inesperada. Mas, por hora, é isso. Graças a Deus, conseguimos iniciar a sessão e terminar com os nossos trabalhos. Obrigado a todos, boa noite a todos e vão com Deus. Boa noite.